Hoje eu vou lhes contar como eu usei as 7 dicas de como aprender japonês que eu ensinei no vídeo anterior. Caso você não assistiu aquele vídeo, corre lá, link aqui no card, pois você não vai entender nada desse vídeo se não assistir aquele outro. Eu acho que existe uma diferença muito grande em dar dicas e seguir as dicas que você deu. Eu não somente dei dicas, eu vivenciei elas para poder dar essas dicas para vocês. Eu, como todo estudante japonês, já fiz vários cursos, já estudei pra caramba e nenhuma metodologia foi o suficiente para eu aprender. Mas o que eu disse no outro vídeo, a dica número 1 e a segunda, elas se entrelaçam. Eu lembro que eu estudava na cozinha. Eu coloquei muita cartolina, eu escrevia kanji pra caramba em volta da cozinha inteira. Muitos kanjis que eu não sabia, porque eu queria fazer a minha mente entender que aquele kanji eu tinha que aprender. E quanto mais vezes eu ver o kanji, certamente uma hora eu ia aprender. Naquele tempo, era duas formas que eu estudava, né? Na hora que eu escrevia o kanji e na hora que eu passava a olhar e falava, ah tá, porque tava o kanji, tava o furigana embaixo e do lado tava o significado em português. Eu escrevia em várias cartolinas, vários kanjis e ficava. E quando eu aprendia, eu pegava aquela cartolina, jogava fora, escrevia outros e assim por diante. Eu fazia o lugar que eu estudava ser uma imersão mesmo. Não era porque eu estava no Japão que eu ia aprender japonês. Isso não significa nada. Ajuda? Ajuda. Mas uma coisa é você querer aprender japonês e uma coisa é você desejar aprender japonês. Não tem nada a ver. Vocês já devem ter reparado que no livro é muito formal, é muito tenego. Às vezes vocês aprendem até o keigo. Eu sempre pensei, cara, será que fala assim? Quando eu comecei a assistir YouTube, eu percebi, cara, eles não falam assim. Pô, eles não usam tanta partícula. Caraca, ali não tinha que ter uma partícula. Fui notando, eu falei, caramba, erro gramatical. Não, eles falam como a gente fala português. Se for ver, a gente não fala o português gramaticalmente correto. No Nihongo é a mesma coisa. Quando eu comecei a perceber isso, foi essa chave que deu. Eu falei, pô, eu não preciso falar corretamente para me entenderem. Simples. Eu só preciso transmitir o que eu quero falar e a pessoa me entender. Independente se está certo ou errado. Isso fez eu perceber que, tipo, quanto mais presa eu tiver em falar 100% correto, menor vai ser minha evolução. O importante é falar. Se vai estar certo ou errado, não importa tanto, na minha humilde opinião. Mas eu acho que você transmitir o que você quer falar é mais importante do que você não conseguir transmitir o que você quer falar porque tem medo de errar. Vocês não acham? Eu mencionei também sobre estudar vendo televisão japonesa, se puderem, né? Caso não der, entra no YouTube e coloca NHK. Vocês vão achar vários programas japoneses. E lá, qual a vantagem? Eles vão usar um vocabulário um pouco mais formal, bem mais formal, mas vai sair umas palavras bem legais. E eu ia anotando, cara. Eu pegava no caderno, ficava com o caderno, ficava ouvindo e ficava assim, ah, ele falou isso, anotava. Aí falava outra coisa, anotava. Se desse algum tempo, eu pegava o celular, o Keitai, ia lá, procurava no dicionário, ah, ele falou isso, aí eu anotava no caderno. Mesmo estando na era da tecnologia, eu sempre gostei de caderno. Para escrever faz eu aprender mais rápido do que eu ficar digitando no Keitai. Quando saía alguma palavra nova, eu ia anotando e assim por diante. Eu fazia tanto na televisão japonesa quanto nos YouTubes. Independente, eu ia anotando. Deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. Vocês sabem que livro é esse? Provavelmente não. Ou sim. Provavelmente a maioria de vocês devem ter pensado, ele está estudando katakana. É o que está escrito aqui. Mas aqui está escrito Shingo. São as novas palavras em katakana. Esse dicionário não está ensinando a escrever katakana. Ele está ensinando as palavras novas que saíram no Nihongo que estão em katakana. Por isso que eu comprei esse dicionário. Por exemplo, vocês sabem falar lua de mel em japonês? Kekon não é lua de mel não. Kekon é casamento, se você pensou nisso. Não? Você não sabe falar lua de mel? Esse dicionário ensina. E sabe qual é o melhor? Lua de mel em japonês está em katakana. Ou seja, é um vocabulário estrangeiro. Como é que se fala? Honeymoon. Lua de mel. Cara, esse dicionário é muito bom.
Uma outra dica que eu dei para vocês sobre estudar todo dia, eu segui também. Eu não falei por falar, tem que estudar todo dia, não. Vocês devem ter percebido que, tipo, fazer curso uma vez por semana, 2, e 1 ano, vocês reparam que vocês ainda estão no básico. Então, eu fui percebendo, cara, estudar uma vez por semana, 2 vezes por semana é pouco, porque a gente já não vai conseguir guardar tudo que o professor vai ensinar. É normal, extremamente normal. Para mim, quando eu estudava, cara, se o professor ensinasse 100%, eu aprendia 40%, muito era 50%, e olhe lá. Agora imagine estudar 1, 2 vezes por semana. Vai esquecer, é normal, é do ser humano. Por isso que eu falo, cara, tem que estudar todo santo dia. Tem que fazer o Yoshu, tem que estudar e tem que fazer o Fukushu. O Yoshu é o pré-estudo, é estudar antes de ter a matéria. O estudo normal e o Fukushu, que seria a revisão. Como eu fazia isso? Eu pegava a matéria do livro, por mais que eu não entendesse o que estava explicando, eu pegava aquela matéria e ia debulhando, eu ia traduzindo, eu ia tentando estudar sozinho. E quando chegava na hora que o sensei explicava, eu ficava prestando bastante atenção na parte. Caso ele não explicasse a parte que eu não sabia, eu perguntava, pô, sensei, como é que é isso? Como é aquilo? Eu tô com dúvida nisso. Aí entra a parte que eu falei, se você tiver vergonha, chega antes na aula. Eu chegava todo dia, cara, meia hora antes. Sempre chegava meia hora antes. Aí quando a sensei chegava na aula, eu já tava com o meu caderno, com a lista das perguntas, enumerada 1, 2, 3, 4, 5. Ia perguntando, sensei, o que é isso? Como é que é isso? Por quê? E era assim que eu fazia o meu Yoshu. Aí quando a sensei dava a aula, eu já estava mais que preparado para assistir aquela aula. É importante fazer Yoshu pra caramba. Cara, se vocês começarem a estudar antes de ter a aula, antes de fazer aquela matéria, por mais que vocês não entendam fazendo em casa, vocês vão perceber o tão diferente vai ser a evolução do Nihongo de vocês. Você fez Yoshu, você estudou na aula também, falta o Fukushu. Como faz o Fukushu? Você chega em casa e estuda toda a matéria que teve na aula. Se sobrar alguma dúvida no Fukushu, você anota, não fica com vergonha, tipo, eu já perguntei pra sensei e ela me respondeu, eu não aprendi. Não, cara. Uma coisa, você tá pagando pra ter aula. Segunda coisa, a sensei tá recebendo pra te dar aula. Te ensinar é obrigação dela, mas você aprender é sua obrigação. Se você não correr atrás, não vai ser a sensei que vai falar, te perguntar, pô, você entendeu isso? Não entendeu? Não, cara, você que tem que correr atrás. Provavelmente você tem vergonha de falar Nihongo, ou então tem vergonha de alguém ficar rindo de você só porque aquele aluno sabe mais. Mas, se você ficar gambateando, perguntar, não ter vergonha e estudando, falando, sério, depois de 1 ano você vai ver o tanto que você evoluiu e o tanto que essa pessoa talvez não evoluiu, sabe? Por isso que é importante você não ter vergonha de falar, de perguntar. O vídeo de hoje eu não dei nenhuma dica, eu só expliquei como eu usei as dicas que eu passei para vocês. Talvez vai ser válido? Eu acho que sim, mas pra mim deu muito certo, cara. Porque quando eu virei a chave que não pode se comparar a ninguém, não pode ter medo de falar, tem que anotar, tem que estudar antes, tem que fazer Fukushu, todas essas coisas, eu falei, cara, dá certo. Pra mim deu certo. E eu tenho certeza que pra vocês também vão dar certo. Caso você tenha dúvidas de Nihongo, de como estudar, comenta aqui embaixo, fala, pô, me dá dicas, como é que eu faço isso, como eu aprendo mais kanji, como eu posso falar melhor. Então fica aqui, não se esquece de se inscrever, de curtir se puder e comenta, cara, que é muito importante pra mim. Sorei de wa, mata né?